Olá, gente, boa tarde, né? Hoje, terça-feira, dia 21/7 de 2020, vamos iniciar nossa aula de hoje com a aula de matemática. Seguindo nosso cronograma de aulas, hoje nós teremos aula de matemática e de ciências. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos iniciar o capítulo 8, tá? Da página 120 até a página 130. Nas nossas últimas aulas de matemática, nós trabalhamos sobre as frações. Primeiro, nós trabalhamos a fração em si. O que é fração, como ela é formada, como se dá a fração. Depois, nós trabalhamos com a comparação de fração, comparando uma fração a outra. Qual é a fração maior? Qual é a fração menor? Em seguida, nós trabalhamos com adição e subtração de frações, que foi o assunto da nossa última aula de matemática na sexta-feira da semana passada. Hoje, nós vamos trabalhar sobre o tratamento da informação através de tabelas. O trabalho com tabelas é importante que seja desenvolvido de forma muito atenciosa. Quando nós vemos uma tabela, a gente precisa entender aquilo que ela traz, quais são as informações e onde cada informação está aplicada, certo? Antes de nós adentrarmos no nosso módulo, lembrando que se inicia na página 20, eu vou trazer para vocês um breve exemplo aqui no quadro. O espaço é pequeno aqui no quadro, né? E a gente precisa ter um pouco de atenção. Porque eu não vou fazer um exemplo muito grande, vou fazer um exemplo pequeno. Certo? Vamos lá. Ó, eu vou desenhar aqui para vocês uma tabela. Aí, deixa eu apagar aqui que já vi demais. Vou desenhar aqui uma tabela, tá? E vou explicar cada item dessa tabela que eu vou desenhar, tá certo? Vamos lá. Tabela. Espera aí, deixa eu ver a tabela. Vejam só,
Eu fiz aqui para vocês uma tabela. Nessa tabela, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o título da tabela. Mas, professor, quem é o título? Isso daqui, ó. O título é o texto que indica os dados que são apresentados na tabela. A que se refere esses dados? Então, o título dessa tabela que eu criei para vocês é Alunos do quarto ano DBS. O que é que tem aqui sobre os alunos do quarto ano DBS? Eu tenho nesses dois descritores, idade e sexo. Certo? O que acontece? Aqui, ó, onde está o sexo, eu vou colocar meninos, feminino, né? E deixa eu consertar aqui. Feminino, sexo, aí aqui anos, e feminino e masculino. Ó, aqui, alunos do quarto ano DBS é o título. Aí eu tenho dois descritores, né? A idade e o sexo. A idade em anos e o sexo em feminino e masculino. Alunos de 9 anos, eu tenho 3 femininos e 7 masculinos. Alunos de 10 anos, eu tenho 2 femininos e 8 masculinos. Alunos de 11 anos, eu tenho 0 femininos e 0 masculinos. Pois bem, nessa tabela eu tenho aqui, né? Como eu falei para vocês, onde tem assim, alunos quarto ano. Isso aqui é o título da minha tabela. Observem as partes da tabela, tá? O título. Isso daqui são os descritores. A idade e o sexo em anos e feminino e masculino são os descritores. E estão descrevendo o que está apresentado. E isso daqui de baixo, a quantidade, são os dados. Ou seja, aquilo que está sendo apresentado. Lembrando ainda que numa tabela eu preciso considerar o que é coluna e o que é linha. Certo? Nessa tabela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Nessa tabela eu tenho 6 linhas e apenas 1, 2, 3 colunas. Lembrando que as linhas são os espaços na horizontal, tá? Esses espaços aqui. E as colunas são os espaços na vertical, assim, certo? Então, para a gente entender melhor os dados numa tabela, a gente precisa considerar esses elementos básicos, tá bom? Vamos lá. Aqui no módulo de vocês, na página 120, onde inicia o nosso estudo, tem assim, tratamento da informação. A previsão do tempo é bastante útil para muitas pessoas, como agricultores e marinheiros, pois fornece informações climáticas de determinado dia, que vão de possibilidade de chuva ou sol a tempestade ou ventos fortes. Com base nessas informações, é possível planejar e antecipar decisões. Aí convido a vocês, antes de nós aprofundarmos no módulo, a fazer o cabeçalho em matemática e, como de costume, responder a questão A e B daqui dessa página 121. A diz assim: em sua opinião, qual é a importância da previsão do tempo no dia a dia?
É importante a previsão do tempo no nosso dia a dia? Por quê? Qual é a importância dela? Letra B. Com base na previsão do tempo apresentada na tela do computador, há possibilidade de chuva nesse dia? Aí você vai olhar aqui, né, e vai responder. Depois disso, nós temos aqui uma tabela, semelhante a essa que eu fiz. Ó, só que nessa tabela, o título diz população aproximada dos 5 municípios menos populosos do Brasil em 2014. Aí nós temos os 5 municípios e aqui a população. A partir dessa tabela, a gente vai responder a questão de 1 a 3. Depois, vamos ler mais esse texto informativo. E em seguida, responder a atividade que vai da página 124 até a página 130. A atividade é um pouco extensa, mas exige de nós toda atenção. Qualquer dúvida, se a gente voltar ao início do assunto, eu expliquei no quadro, e aquilo está falando sobre os dados de cada tabela nas questões. Certo? Desejo a todos uma boa aprendizagem e qualquer dúvida deixa aí nos comentários da plataforma ou chame no privado. Nos encontraremos logo mais